da artropodologia, apresentando o primeiro grupo de importância, primeiro grupo de interesse, e esse grupo de insetos que a gente começa a trabalhar melhor agora, dentro de uma visão taxonômica, ele vai se inserir exatamente nesta grade de classificação, que é o Filartrópoda, que são indivíduos que apresentam apêndices articulados, a classe Insecta, um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, e dentro da ordem Hemiptera, que reúne os hemípteras de importância e de interesse veterinário. Pessoal, independente aqui qual seja o tipo de ser vivo estudado, se é uma bactéria, um protozoário, um verme, ou no nosso caso um artrópode, eles apresentam um sistema de classificação. Isso nós chamamos de taxonomia. E como sabemos, esse sistema ele é construído em cima de táxons, em cima de categorias taxonômicas. Então, nós normalmente iniciamos essa classificação pelo táxon mais abrangente, menos específico, que é dado por um reino, em direção ao táxon mais específico, que é normalmente dado por uma espécie ou uma subespécie. E aí, entre o reino e a espécie, existem táxons intermediários que ajudam a formar esse sistema. Por exemplo, abaixo do reino, sempre haverá um filo, uma classe, uma ordem, uma família, um gênero. Mas reparem, respeitando sempre esse padrão, essa sequência hierárquica. Hoje, qual é a proposta do vídeo? É a gente trabalhar com essa ordem aqui de insetos, chamada ordem Hemiptera. E nessa ordem, nesse grupo, conforme já mencionado, a gente vai inserir todos os hemípteros de importância. Tanto aqueles de comportamento hematófago, que para a gente tem vasta importância, sobretudo na transmissão de doenças e patógenos. O principal é o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, hoje considerada endêmica em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil. Mas nessa ordem hemíptera, a gente vai inserir também os hemípteros de comportamento fitófago, que são aqueles que se alimentam de seiva, e por isso importantes, mas dentro de um contexto mais agrícola, até porque muitos aqui irão atuar como pragas da agricultura, levando prejuízo econômico. E nessa ordem a gente vai inserir também os hemípteros de comportamento entomófago, também chamados de predadores, que são os hemípteros que se alimentam de outros insetos, de outros artrópodes. Também importantes por atuar no controle biológico de algumas pragas. Então, hoje, aqui no vídeo, a gente vai focar na ordem Hemiptera, mas pontuando, de fato, as espécies de importância, que são as espécies hematófagas. Os fitófagos e os entomófagos, a gente vai comentar mais brevemente dentro de um contexto taxonômico, porque, de fato, para a gente não tem grande importância, não tem grande relevância. Muito bem, e aí, a primeira reflexão que eu faço aqui na aula, no vídeo,
é o porquê do termo hemíptera. Qual o significado da palavra? E aí, para a gente responder isso, a gente precisa recorrer à sua etimologia. Na verdade, o prefixo "hemi", de hemíptera, faz menção a um padrão de ciclo de vida, que é compartilhado por todos os membros da ordem, que é um padrão que nós chamamos de hemimetábolo, o que significa que a metamorfose aqui ela é incompleta. Então, devido a esse padrão hemimetábolo, a gente vai ver que o indivíduo que nasce, que são as ninfas, morfologicamente, eles são muito idênticos quando a gente compara aos indivíduos de fase adulta, machos e fêmeas. Basicamente, o que vai diferenciá-lo, além do tamanho, são levemente menores, é o fato das ninfas ainda apresentar um sistema reprodutivo, um sistema genital, ainda não completamente formado, um sistema ainda imaturo, e por isso incapazes de se reproduzir e formar descendentes. Então, esse padrão hemimetábolo, ele é normalmente iniciado pela presença de ovos, que são formados após a etapa de acasalamento, envolvendo machos e fêmeas. Desses ovos já nascerão as ninfas, que são os indivíduos jovens, que então vai passar por 5 estágios de desenvolvimento: ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, ninfa 4 e ninfa 5, que então alcançam a sua maturidade sexual, diferenciando-se para formar machos ou fêmeas. E assim, reiniciando um novo ciclo de vida. Então, toda vez que a gente comentar de um padrão hemimetábolo, entenda isso. É uma metamorfose incompleta. E aí, nesse ciclo, a gente não vai ter o envolvimento nem de estágios larvais, nem de estágios de pupa. Dos ovos já nascem as ninfas, que então evoluem gradativamente até formar machos e fêmeas sexualmente maduros. Enquanto que o sufixo pítera significa presença de asas. Então, pessoal, a gente está falando aqui de insetos alados. Apresentam asas. E por serem alados, têm capacidade de voo. A gente vai ver que essas asas, elas assumem características bem específicas, bem peculiares, que tomamos também como critério taxonômico, mas isso eu vou comentar melhor à frente, nos próximos slides. Então, o termo hemíptera, na verdade, ele surge da junção dessas duas palavras. Hemi, de hemimetábolo, de uma metamorfose incompleta, enquanto que pítera significa presença de asas. Perfeito? Então, com isso, a gente já reúne algumas características importantes ligadas tanto à biologia quanto à morfologia. Bom, o tamanho do inseto adulto varia muito em cima das espécies estudadas. Existem espécies de hemípteras que apresentam dimensões bem pequenas, na ordem de milímetros, e outras que podem alcançar até 8, 9, 10 centímetros de comprimento. Então, assumindo elevado porte. No entanto,
Focando aqui na morfologia, na estrutura do artrópode adulto, o principal aspecto que eu vou chamar a atenção diz respeito exatamente ao padrão corporal. Falo isso por quê? Porque ainda que seja um inseto, ou seja, que traga um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, repare o padrão corporal que a gente encontra aqui. É um corpo que é achatado dorso-ventralmente. E por ser uma característica comum, compartilhada entre os membros do grupo, a gente acaba tomando esse padrão corporal como importante critério de identificação e, taxonômico. Se é o hemíptera, independente ao gênero ou espécie estudada, é esse o padrão que eu espero encontrar de um corpo achatado dorso-ventralmente. E por ser uma característica compartilhada, tomamos também como critério taxonômico. Bom, o formato da cabeça, ele varia em cima da espécie, mas pelo menos nas espécies hematófagas, é uma cabeça que, além de longa, ela é estreita. E nela, nota-se perfeitamente a inserção de um par de antenas longas, formadas por 3 a 5 partículas. Então, aqui nessa imagem, só para ilustrar, eu trago para vocês a estrutura de um hemíptero adulto. E eu faço isso apresentando essa espécie de barbeiro, que é o Triatoma infestans, que por décadas configurou-se como o principal vetor biológico da doença de Chagas em nosso país. Triatoma infestans. Esse aqui é o nome científico do inseto, que é nada mais do que um barbeiro. Claro, pessoal, não é a única espécie de barbeiro que transmite o Trypanosoma cruzi. A gente vai ver que existem outras espécies que podem desempenhar o mesmo papel. Mas, como eu falei, por décadas foi o principal vetor. E aí, quando a gente analisa a estrutura do inseto adulto, é possível observar cada uma das características que eu mencionei antes. Com destaque aqui, novamente, ao padrão corporal, de um corpo achatado no sentido dorso-ventral, uma cabeça que é longa e estreita, e nela, além da presença de um par de antenas longas, a gente nota também a presença de olhos compostos, está bem aqui sinalizado no esquema, um tórax, e tende a assumir esse contorno mais retangular, por vezes trapezoidal, como mencionado por autores. Por que trapezoidal? Porque, de fato, se assemelha a um trapézio. Tá lembrando que é no tórax a região onde se inserem os 3 pares de patas de membros, e o abdômen, que aqui inclusive mostra-se, né, extremamente longo, formado por 9 a 10 segmentos. Então, pensou em barbeiro, pensou em hemíptera, esse aqui é o padrão corporal que a gente vai associar. E aí, pessoal, uma característica aqui importante e que a gente precisa considerar, inclusive, que a gente toma também no diagnóstico de
gêneros é a localização do tubérculo antenífero. O que seria esse tubérculo antenífero? Pessoal, o tubérculo antenífero nada mais é do que uma região que a gente vai encontrar aqui na porção cefálica do artrópode, aonde se inserem o par de antenas. E aí, em cima da localização desse tubérculo antenífero, a gente vai conseguir, na prática, diferenciar três grupos, três gêneros de barbeiros, que é o Triatoma, o Rhodinus e o Panstrongylos. À frente eu tenho imagens, isso vai ficar mais claro para a gente. Mas toda vez que nos depararmos com espécies hematófagas, como essa, a gente vai ter que considerar a localização desse tubérculo antenífero. E essa localização é o principal critério que a gente vai utilizar para diferenciar esses três gêneros, tá bom? À frente, isso vai ficar mais claro a partir do momento que a gente pontuar as imagens. Pessoal, tubérculo antenífero, ele é importante, mas entendo que existem outros parâmetros oficiais que a gente vai tomar nesse diagnóstico. E aí, um desses critérios, que também é muito mencionado por autores, diz respeito aqui à presença do conexivo. Perfeito? E o que é esse conexivo? Essa barra lateral que a gente encontra circundando todos os segmentos abdominais do inseto adulto. Então, se vocês repararem aqui nessa imagem, deixa eu voltar aqui no slide 3, né, circundando todo o segmento abdominal, a gente nota perfeitamente a presença dessas barras laterais. Tá? Isso aqui a gente chama de conexivo. É um termo mais técnico para designar essa estrutura. E aí, em cima do padrão do conexivo, padrão de mancha, de cor e formato, a gente consegue diferenciar a nível de espécie. De fato, não é o objetivo hoje do vídeo a gente aprofundar nessa taxonomia a nível de espécie. Não. O objetivo aqui é diferenciar os gêneros. E aí, para isso, a gente vai tomar aqui a localização do tubérculo antenífero. Mas entendo que existem outros parâmetros que vai nos auxiliar nesse diagnóstico. E aí, um deles que a gente precisa considerar também é o conexivo, tá? Então, a nível de gênero, é o tubérculo antenífero e a nível de espécies, conexivo. Bom, ainda falando sobre morfologia, um outro ponto aqui importante, inclusive já mencionado, é a presença de asas. Inclusive, o próprio termo hemíptera indica isso para a gente. A gente está falando de insetos alados. No entanto, diferente a todos os membros da classe insecta, por mais que os hemípteros tragam na sua estrutura dois pares de asas, o primeiro par ele é afuncional. Afuncional em qual contexto? Ele não está apto, de fato, ao voo. E isso muito decorre da natureza desse primeiro par de asas. Se vocês repararem aqui nessa imagem, esse primeiro par de asas, ele mostra-se dividido em duas porções. Reparem, uma porção que é mais basal, situado próximo ao corpo, de natureza coriácea,
Então, é uma porção, de fato, mais endurecida devido a essa natureza, e uma porção mais apical, que é completamente membranosa. Esse primeiro par de asas, que é afuncional ao voo, nós denominamos tecnicamente de hemiélitro. Exatamente isso. Hemiélitro. E isso é mais uma característica que a gente vai encontrar nos membros da ordem Hemiptera. Entendam, pessoal, que o hemiélitro é uma característica exclusiva desses insetos. E por ser uma característica única aqui, a gente toma também como critério taxonômico. Enquanto que o segundo par de asas, ele é completamente membranoso e, por isso, adaptado ao voo. Porém, devido à presença do hemiélitro, ainda que sejam espécies aladas, os hemípteras, eles apresentam uma capacidade de voo bem mais reduzida quando comparados aos demais membros da classe, tá? Então, é mais um aspecto estrutural que a gente vai tomar também como critério taxonômico. E aí, finalmente, finalizando essa abordagem mais estrutural, mais morfológico, eu vou chamar a atenção para o último segmento abdominal. Por quê? Porque exatamente aqui, no último segmento abdominal, é onde encontramos as modificações para as genitálias masculinas e femininas, permitindo-nos, na prática, diferenciar machos de fêmeas. Então, para que a gente possa diferenciar macho de fêmea, qual é a estrutura que a gente vai ter que preconizar aqui? É o último segmento do abdômen. Falo isso por quê? Porque, sendo fêmea, isso é um padrão para a ordem, o último segmento abdominal, reparem, ele mostra-se levemente pontiagudo, enquanto que os machos, por sua vez, traz esse último segmento abdominal mais arredondado. E o que explica essa natureza pontiaguda nas fêmeas? Exatamente a presença do ovipositor que a gente não vai encontrar nos machos. O ovipositor é uma estrutura anexa que forma o sistema reprodutor feminino e que auxilia exatamente na expulsão dos ovos após acasalamento. Então, diante disso, o que a gente consegue concluir? Que, falando da ordem, a gente percebe claramente um acentuado dimorfismo sexual, correto? E aí, pessoal, quando eu falo dimorfismo sexual, eu estou sinalizando o que para vocês? Diferenças estruturais entre machos e fêmeas. Isso é dado, sobretudo, analisando o último segmento do abdômen. Muito bem. E aí, em cima do hábito alimentar desses insetos, em cima do tipo de alimento, a gente consegue didaticamente agrupar os hemípteras em três principais grupos. E quais são? Os hematófagos, que têm vasta importância aqui para a gente,
tanto em um contexto médico quanto em um contexto veterinário. Por quê? Porque, conforme mencionado, agem na transmissão de doenças e patógenos. O principal é o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, hoje inclusive uma doença endêmica em várias regiões aqui das Américas. Mas em cima desse hábito alimentar, a gente vai conseguir também classificar esses hemípteros em fitófagos, que são aqueles que se alimentam de seiva. Importantes, claro que são, mas dentro de um contexto mais agrícola. Por quê? Conforme mencionados, muitos aqui vão atuar como pragas na agricultura. E em cima desse hábito alimentar, a gente pode classificá-los também como espécies entomófagos, também chamados de predadores, que são aqueles que se alimentam de outros insetos. E aí, em cima do tipo de alimento, a gente vai ver que tanto o tamanho quanto o formato do aparelho bucal muda. E isso é critério utilizado no diagnóstico, na identificação. Bom, pessoal, em relação aqui aos fitófagos, que são aqueles que se alimentam de seiva, o aparelho bucal, além de reto, ele é longo. Então, traz um aparelho bucal que é formado por 4 segmentos. Ele é tão longo que ele transpassa aqui todo o segmento torácico do inseto adulto. Os fitófagos, por atuarem como pragas à agricultura, eles são amplamente estudados na agronomia, devido ao impacto econômico. Bom, um outro grupo de hemíptero relativamente comum e facilmente confundido com os hematófagos são os entomófagos, também chamados de predadores. Por que eles são chamados de predadores? Porque eles se alimentam de outros insetos, de outros artrópodes. E aí, por isso, ele traz na sua estrutura um aparelho bucal altamente especializado, que, diferente dos fitófagos e diferente dos hematófagos, é um aparelho bucal que é curto, mas curvo. Ele não é reto, pelo contrário, ele assume aqui um aspecto de gancho. E esse aspecto de gancho que a gente vai encontrar nesse grupo aqui de hemíptero é justamente para facilitar a captura de outro inseto para nele se alimentar. Ele se alimenta de quê? Da hemolinfa desse inseto. Então, no ato em que o hemíptero ele capturou esse artrópode, ele vai introduzir esse aparelho bucal em formato de gancho, a fim de alimentar-se diretamente da hemolinfa. E aí, por isso, devido a esse comportamento alimentar, os predadores, os entomófagos, eles são amplamente utilizados no controle biológico de pragas. E aí, finalmente, a gente chega nas espécies hematófagas, que são aqueles que se alimentam de sangue. Nesse caso, o aparelho bucal, além de reto, ele é curto. Então, diferente dos fitófagos, ele é formado apenas por 3 segmentos, tá? Por 3 artículos, que não transpassa o primeiro par de patas. Então vamos lá, se deparou com o hemíptero, qual é a primeira ação que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que diferenciar
se é hematófago, se é fitófago ou se é um predador. E aí, para isso, a gente precisa considerar qual estrutura? O aparelho bucal. Constatamos que trata-se de uma espécie hematófaga. Como que a gente vai diferenciar agora os gêneros de importância? Agora sim, considerando a localização do tubérculo antenífero. E aí, em cima desse tubérculo, a gente vai conseguir diferenciar se esse hemíptero hematófago ele é um Rhodinus, um Panstrongylos ou um Triatoma. Perfeito? Mas isso vai ficar mais claro à frente, quando eu apresentar algumas imagens para vocês. Então, aqui são algumas imagens de insetos adultos para que a gente possa compreender melhor, em cima da morfologia do aparelho bucal, como é feita essa distinção. Então, aqui é uma espécie de hemíptero fitófago. Notem o tamanho do aparelho bucal. Ele é bem longo. Repara que ele transpassa todo o segmento torácico do artrópode, formado aqui por 4 segmentos. Aqui uma espécie de predador de entomófago, o aparelho bucal em formato de gancho. Então, assumindo aqui um padrão bem diferente dos fitófagos e dos hematófagos, que traz um aparelho bucal retilíneo. E aqui, um hemíptero hematófago com aparelho bucal reto, porém curto, formado apenas por 3 segmentos. Reparem que ele não transpassa o primeiro par de membros. Então, a gente fala que é um aparelho bucal do tipo picador-sugador. E aí, pessoal, dentro aqui dos hemípteros hematófagos, a gente trabalha ao todo com 3 principais gêneros de insetos. E quais são? O gênero Panstrongylos, o gênero Triatoma e o gênero Rhodinus. Todos esses insetos hematófagos que eu coloco aqui, eles são conhecidos popularmente como barbeiros. E tem vasta importância aqui para a gente por atuarem como vetores biológicos do Trypanosoma cruzi, que é o agente causador da doença de Chagas. E aí, pessoal, quando eu falo vetor biológico, isso que eu vou chamar a atenção agora, vetor biológico, qual que seria o envolvimento desses insetos no ciclo do protozoário? Qual é o papel de um vetor biológico nesse ciclo? Bom, pensando aqui em vetor biológico, a gente sempre vai atribuir 2 funções prioritárias. A primeira, ele vai atuar na transmissão do patógeno a quem? A novos mamíferos, a novos vertebrados. Isso é feito como? Durante o repasse sanguíneo, durante a picada, lembrando que tanto o Panstrongylos, Triatoma quanto o Rhodinus se alimentam de sangue. A gente vai ver que essa transmissão ela não se dá diretamente pela saliva. Ela é feita como? Pelas fezes, pelas dejeções do inseto infectado. Mas entendam, pessoal, se é um vetor, essa é a principal função, tá? Age na transmissão do patógeno. Mas além desse papel de atuar na transmissão do tripanossoma, por ser um vetor biológico, a gente vai ver que esses barbeiros, eles participam também na não só na transmissão, mas no próprio ciclo de vida do protozoário.
eles albergam parte desse desenvolvimento. Entenda o seguinte, para que o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário, ele possa completar o seu ciclo, ele precisa passar obrigatoriamente por uma etapa de desenvolvimento que vai ocorrer dentro do inseto, do artrópode. Precisamente aonde? No intestino. E aí, nesse momento, permite o Trypanosoma evoluir por estágios até formar um estágio que vai ser infectante ao mamífero, que nós chamamos de forma tripomastigota. Olha a importância disso dentro de um contexto biológico. Tanto é que, devido à importância desses insetos no ciclo de vida do protozoário, uma forma da gente atuar controlando a doença na região é controlando a população desses insetos. Se eu não tenho um barbeiro na região, a gente não vai ter ciclo e, consequentemente, nós não teremos a doença. Então, sempre duas funções. Age na transmissão, mas, ao mesmo tempo, alberga parte desse desenvolvimento. Bom, tanto o triatoma quanto o Rhodinus e Panstrongylos, taxonomicamente, a gente vai inseri-los dentro dessa família, chamada família Reduvidae, e dentro dessa subfamília, chamada subfamília Triatomini. E aí, por isso, esses insetos, eles são frequentemente mencionados por autores como triatomíneos. Tá bom? Presta atenção para isso, por quê? Porque, devido a essa taxonomia, a essa classificação, isso é mais um termo que a gente pode encontrar na literatura para designar esses grupos de insetos. Então, por que triatomíneos? Porque eles se inserem dentro da subfamília Triatomini. Perfeito? Então, é mais uma designação que a gente pode encontrar em livros e em artigos científicos. Então, aqui, olha, eu trago a classificação mais atualizada, subfamília Triatomini, e aí, por isso, chamados de triatomíneos. Perfeito? Bom, pessoal, lembrando que todos esses barbeiros que eu coloco aqui, eles são hematófagos em todas as fases do ciclo, tanto na fase ninfal quanto na fase adulta. E aí, um comportamento interessante que a gente encontra apenas aqui, nesse membro, é o comportamento que o inseto adulto tem em defecar próximo ao orifício da picada. E é justamente esse comportamento que vai permitir o artrópode, uma vez infectado, transmitir o protozoário, Trypanosoma cruzi. Então, reparem, ainda que a transmissão ela se faça durante o repasse sanguíneo, ela não é feita diretamente pela saliva. Ela é feita pelas fezes do barbeiro infectado. Então, reparem, depende da contaminação de uma lesão pré-existente. E aí, por isso, pelo fato da transmissão ocorrer pelas fezes do barbeiro e não pela saliva, a gente fala que essa transmissão ela se dá por uma via contaminativa. Pessoal, é exatamente nas fezes do barbeiro o local
onde a gente vai encontrar um estágio infectante do protozoário. E esse estágio infectante nós chamamos de forma tripomastigota. Essa forma tripomastigota, ela é formada onde? Na ampola retal do barbeiro. E aí, no momento em que o inseto adulto ele defeca, juntamente com as fezes, essa forma tripomastigota ela é liberada. E aí, pelo orifício da picada, ela adentra o organismo do homem ou de demais mamíferos, dando assim continuidade ao seu ciclo de vida. Perfeito? Tanto é, pessoal, que por isso, por envolver uma via contaminativa, a gente acaba classificando esse Trypanosoma cruzi, dentro da seção estercorária, como a gente já viu nas aulas de protozoologia. Vamos agora, né, conhecer melhor o ciclo de vida desses insetos. O ciclo biológico. E aí, o primeiro aspecto que eu vou chamar a atenção, ligado a essa biologia, é o fato dos barbeiros, os triatomíneos, serem insetos artrópodes de hábito noturno. Tanto é que, por isso, dificilmente a gente vai encontrar esses insetos durante o dia. Não. Durante o dia, normalmente, a gente encontra esses artrópodes dentro dos seus ninhos. E o que seria ninho aqui para barbeiro? Tronco de árvore, pedras, grutas, cavernas. Geralmente, regiões escuras e de alta umidade. Então, tudo começa pela presença de machos e fêmeas sexualmente maduros. Na presença do macho e da fêmea, iniciam uma etapa de cópula por fecundação cruzada. Isso é importante. Então, aqui a gente tem troca de material genético. O macho, literalmente, ele fecunda a fêmea. E desse processo de cópula por fecundação cruzada, essas fêmeas, elas começam agora a produzir uma grande quantidade de ovos. Uma única fêmea fecundada, ela vai conseguir produzir, em média, de 200 a 300 ovos. Que então inicia uma etapa de postura. Essa postura ela é feita de forma parcelada, de 1 a 40 ovos, dando início então a uma etapa de desenvolvimento ambiental. Bom, essa fêmea ela está programada apenas para um único ciclo reprodutivo. E aí ela compensa isso produzindo centenas de ovos. Bom, o que é importante que vocês saibam? Por mais que esses ovos sejam ovos férteis, pessoal, no momento da postura, esses ovos eles são depositados ainda não embrionados. Ah, por que não embrionados, professor? Porque ele não traz no seu interior ainda formada o estágio de ninfa. Então a gente vai ver que depositado no meio, no ambiente, esses ovos eles vão ter que passar por uma etapa de embrionamento. E isso é influenciado tanto por temperatura quanto pela umidade daquele ambiente. Umidade relativa. E aí sim, findada
essa etapa de embrionamento, que nada mais é do que uma maturação desses ovos. Dentro desse ovo, nasce o primeiro estádio ninfal, que é a ninfa 1, que então vai dar continuidade ao ciclo, ao desenvolvimento. Bom, no que eclodiu então desse ovo, a ninfa 1, ela evolui gradativamente por muda. Então aqui a gente vai ter troca da cutícula da ninfa, evoluindo para a ninfa 2, que então evolui para formar a ninfa 3, a ninfa 4 e a ninfa 5. Lembrando que os estágios ninfais se alimentam de sangue. E aí sim, alcançado o quinto e último estágio ninfal, ela alcança a maturidade, diferenciando-se em macho e em fêmea. Então, o padrão hemimetábulo, como a gente comentou lá no início, de metamorfose incompleta. Nós não temos aqui no ciclo envolvimento de larvas nem de pulpa dos ovos. Nascem as ninfas, que então evoluem gradativamente até formar machos e fêmeas sexualmente maduras. O ciclo aqui, pessoal, ele é longo, tá? Ele pode levar até 1 ano para ser completamente finalizado no ambiente. E ele é controlado por fatores ambientais, principalmente aqui temperatura e umidade relativa. Aqui outro esquema, outra imagem, né, detalhando melhor essa sequência de desenvolvimento. Mas entenda, ó, iniciada por ovos, passando aqui por 5 estágios ninfais até formar adultos. Bom, estudar o ciclo é importante. Eu diria, pessoal, que é fundamental a gente conhecer o ciclo. Até porque o ciclo fornece para a gente aspectos que vai nos permitir, claro, de forma racional, intervir corretamente. Agora, mais importante do que estudar o ciclo de vida, o ciclo biológico, é a gente diferenciar as espécies de importância. Afinal, como que na prática a gente vai diferenciar os gêneros de barbeiro, transmissores da doença de Chagas? Como que a gente vai diferenciar o triatoma do Rhodinus e do Panstrongylos? Bom, para isso a gente tem que considerar algumas características do inseto adulto. E aí o principal ponto, principal aspecto que eu vou chamar a atenção é justamente a localização do tubérculo antenífero, que é a região a qual se inserem as antenas. Bom, em relação ao Panstrongylos, quais são os pontos que eu vou chamar a atenção para o diagnóstico? Bom, o primeiro deles é o tamanho, né? Como a gente comentou lá no início da aula, a gente está falando de insetos de grande porte. Repare que a forma adulta aqui ela pode chegar até 3 centímetros de comprimento, né? Falando aqui das fêmeas, que são levemente maiores e mais robustas. A cabeça dos gêneros hematófagos é aquele que se mostra mais curta e espessa. E aí um ponto aqui interessante, que a gente toma também como parâmetro nesse diagnóstico, é o padrão apresentado pelo conexivo. Bom, esse padrão ele pode variar, sim, em cima das espécies estudadas, mas falando de Panstrongylos, geralmente a gente está falando de um conexivo mais avermelhado. E isso é um ponto que vai diferenciar do Rhodinus e do Triatoma. No entanto, pessoal, qual é o principal critério aqui? O
principal critério recai exatamente em cima da localização do tubérculo antenífero. Que no caso do Panstrongylus, repare aqui nessa imagem, ela está mais clara. Esse tubérculo está situado bem próximo aos olhos compostos. Daí o fato de eu relacionar o P de Panstrongylus com P de perto dos olhos. Perfeito? Então, é o principal critério que a gente vai tomar na identificação do gênero. Tubérculo antenífero situado próximo aos olhos compostos. Bom, pessoal, dentro desse gênero Panstrongylus, a gente tem várias espécies relacionadas. No entanto, pessoal, a principal que eu vou chamar a atenção é o Panstrongylus megistus. Seria aqui o termo científico para a gente designar essa espécie de barbeiro. Megistus. Por quê, pessoal? Porque hoje é o principal vetor biológico quando eu penso em doença de Chagas no Brasil. Eu falei lá no início do vídeo que por décadas esse papel ele foi dado ao Triatoma infestans. Tanto é que existiam na época políticas voltadas exatamente para o controle do inseto adulto. Mas hoje não. Tá? Hoje esse papel ele cabe exatamente a essa espécie de barbeiro, de hemíptero, Panstrongylus megistus. Bom, em relação ao gênero Triatoma, a gente percebe que o tamanho ele varia, né, das espécies de triatomíneos de importância, é aquele que exibe o maior tamanho, nas formas adultas, podem alcançar até 5 centímetros de comprimento. O conexivo, ele varia muito em cima da espécie, mas geralmente tende a assumir esse padrão mais amarelado na sua cor, né? Isso é mais um ponto que vai diferenciar do Panstrongylus, que tem um conexivo mais avermelhado. Mas qual é o principal aspecto? É a localização do tubérculo antenífero. No Panstrongylus, a gente viu que ele está situado bem próximo aos olhos compostos. E no Triatoma? Como é feita essa disposição? Olha só onde que o tubérculo antenífero está situado. Exatamente no meio, na interface dos olhos e do aparelho bucal. Então, identificou que é uma espécie hematófaga pelo aparelho bucal, retilíneo e curto, a gente vai ter que olhar a localização do tubérculo antenífero. No caso do triatoma, o tubérculo antenífero ele está situado entre os olhos e o aparelho bucal, tá? Do inseto. Com isso, a gente consegue confirmar o gênero. Então, aqui uma vista dorsal do inseto adulto, com destaque aqui para a região cefálica. Percebam a presença dos olhos compostos. E aqui o tubérculo antenífero, onde se dá a inserção das antenas. Perceba que, no caso do triatoma, o tubérculo está situado entre os olhos e o aparelho bucal. A gente pode aqui também denominar de rostro. É um outro termo utilizado por autores para designar aparelho bucal. Rostro. Aqui uma outra imagem, agora aqui com destaque ao conexivo, bem amarelado. Tórax de aspecto trapezoidal. E no caso aqui em questão é uma fêmea, considerando que o último segmento abdominal é pontiagudo, devido à presença do ovipositor. No caso dos machos,
essa última região do abdômen seria mais abaulado, mais arredondado. E aí, finalizando, a gente falou do Panstrongylus, falamos do Triatoma, e agora a gente vai finalizar o estudo do grupo falando do gênero Rhodnus, que das espécies de hemíptero é aquele que apresenta o menor tamanho. Geralmente aqui as formas adultas não excede 2 centímetros de comprimento. A cabeça, diferente das outras espécies, além de longa, ela é bem delgada. O conexivo ele pode variar, tá? Mas normalmente assume essa coloração mais amarelada, com manchas pretas, mas o principal critério é o tubérculo antenífero, que aqui está situado bem próximo ao aparelho bucal do tipo picador-sugador. Aqui nessa imagem, nessa figura esquemática, a gente nota perfeitamente que a disposição do tubérculo muda completamente dos gêneros anteriores. No Panstrongylus, ele está situado aqui bem próximo aos olhos, no Triatoma, no meio, enquanto que no Rhodnus, ele está bem próximo ao aparelho bucal, que nós chamamos de rosto. Daí o fato de eu sempre relacionar R de Rhodnus com R próximo ao rosto. Tá bom? Então, com isso, a gente finaliza o primeiro grupo de insetos de importância, que foi a ordem Hemiptera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E qualquer dúvida, por favor, podem me procurar presencialmente para que essas lacunas elas sejam preenchidas.